A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo e irmãs. Vamos para mais um vídeo. Outro vídeo que eu vou fazer dos ensinamentos do Mestre, do nosso Salvador, né? E de novo, com todo amor e carinho, sem zombar de ninguém, não é zombaria, não é desrespeito e não é exaltação nem arrogância da minha parte, mas é só um confronto que eu faço desafio a vocês. Quem tem peito, compare com as escrituras. Aqueles que falam que eu estou falando não é aquilo, né? Então, vamos escutar o ensino do mestre aí, das palavras do mestre, né? Então vamos lá, eu vou parando, pausando e comentando, né? Aqui eu sempre provo, irmãos, o que eu falo, não tenho nada a esconder. Aí se a pessoa duvida de mim, eu dou prova, mas a pessoa não tem peito de comparar nas escrituras, porque às vezes até sabe que está lá, mas elas dizem que crê em Deus, mas não crê na palavra de Deus. Como é que pode, né? Crê em Deus e Deus falar uma coisa na sua palavra, a pessoa duvidar. É estranho, é muito estranho isso, né? Mas enfim, é assim que é, né? Infelizmente. Peraí, deixa eu ver. Pôr aqui direitinho. Vamos lá. Assim tá melhor. Aí, vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu Eu tento tirar esse reflexo da luz aqui, irmãos, mas eu vou fazer o esquema aqui para ver se eu consigo tirar, tá? Me perdoe esse reflexo que tá aparecendo aí da lâmpada, tá? Eu vou melhorar isso aí ver se consigo melhorar isso nos próximos vídeos. não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Ele fala que ele não é deste mundo. Todo aquele que crê em Cristo, nós também não pertencemos mais a esse mundo, né? Nós somos cidadãos do céu, né? Ele falou que eles são deste mundo porque são os religiosos fariseus que não crê na palavra de Cristo. A palavra de Yeshua não entra neles, né? Então ele fala, vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Entendeu? Quando ele fala eu e o Pai somos um, nós também quando cremos em Yeshua, em Cristo, e no nosso Criador, Yahweh, nós passamos a ser um com o Filho e um com o Pai também. Entendeu? Por isso que tem a figura do casamento entre homem e mulher, e eu falo sempre isso, porque o casamento é uma figura do casamento de Cristo com a sua noiva, que é todos os cristãos que se converte à obra de Cristo na cruz e dos seus maus caminhos, né? Para estar no caminho da luz. Então, por isso que quando você se junta com a sua mulher, você se torna uma só carne com ela. Por isso que você não pode andar na traição. Porque senão você vai fazer uma carne com várias mulheres ou vários homens. Então, isso é abominação pro Senhor, né?
Mas, infelizmente, por causa do pecado, muitos caem nesse laço, né? Muitos de nós, às vezes, caímos nesse laço. E aí você absorve toda a energia ruim, porque a pessoa, às vezes, você é uma pessoa de Deus e você se mistura com uma que não é de Deus, e aí você passa a se corromper, às vezes, né? Que nem aconteceu com muitos, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Alguns não acontece, mas você suga a energia sugada, porque quando você tem relacionamento íntimo com uma pessoa, não é só relação de corpo e de pele, é uma relação de almas, entendeu? Então, a pessoa não dá importância para isso, ela dá importância só pro envolvimento da carne, mas não sabe mal ela que ali estão tocando energias. Não estou dizendo que todos não sabem, né? Alguns não sabem, né? Outros sabem. Vamos lá. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, Ó, não crede que eu sou. morrereis em Sou vossos quem? pecados. Quem disse que lá em Moisés, lá em Êxodo, o Senhor falou assim para Moisés. Moisés perguntou: a quem diga o faraó que me mandou? Aí ele falou: diz que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Então, quando o Cristo ele repete a mesma coisa, ó, Yeshua, ele fala: se não credes que eu sou quem? Eu sou o Filho de Deus vivo na terra. Sou Deus encarnado, mas Deus Filho. Quando Deus, o Cristo fala que ele é um com o Pai, muitos não entendem isso e falam assim: Yeshua, o Cristo, orou para ele mesmo, porque ele estava orando o Pai. Não, as pessoas não entendem isso. Aí fala que o mesmo Yeshua é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, certo? Só que ele não é Yahweh, o Criador. Ele é Deus Filho. Ele é Deus, mas ele é Deus Filho, porque tem Deus Filho, Deus Pai e o Espírito Santo. Aí você fala, não, mas Cristo e o Criador é um só. É um só, então porque tem. Fala que tem Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fala que é um, que é a união de três seres do mesmo propósito, entendeu? É igual nós. Quando a gente entrega a vida para Cristo, Cristo não fala que nós somos um com Ele e um com o Pai, mas todos nós somos. Eu sou uma pessoa. Você, se é um irmão em Cristo também, você é outra pessoa, certo? Então você não é um. Eu não sou um. Não existe dois Fernando. Existe um Fernando, um Rodrigo, uma Fernanda, uma Janaína, outra, entendeu? Então, só que nós juntos formamos um corpo. É isso que Cristo quis dizer. Então, muitos pensam que Yeshua é o próprio Criador. Ele não é o Criador. Ele não foi criado, ele sempre existiu, porque é a palavra, é o verbo. É a palavra que saiu de Deus e se fez carne. Então existe Deus Pai, Deus Filho e seu Espírito Santo. Então quando o Yeshua orou, ele orou por Deus Pai. Entendeu? Agora tem religiosos que falam, não, ele é um só Deus, porque as pessoas não entendem. Um só é que ele é da mesma essência, do mesmo propósito e da mesma raiz. Mas são três pessoas, são três seres distintos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendeu? É igual assim, Trindade. Trindade não existe. Quem inventou é a Igreja Católica e o protestantismo copiou. Aí a gente fala isso, fala que a gente está falando heresia. Na Bíblia não tem Trindade. Procura se tem. Fala Trindade porque são três em um. Mas a ênfase é para Deus Pai e Deus Filho. E o Espírito é o que move, é o que convence do pecado e do juízo. É o que trabalha. Entendeu? Hoje. Porque quando Yahweh veio, falou com Moisés, ele trabalhou. Aí veio Yeshua, se fez carne e trabalhou. Aí agora trabalha o Espírito Santo. Entendeu? E isso a pessoa não entende. Tem até a música aí daquele artista que já faleceu, o Renato Russo. Como entender que esse mesmo Deus ao mesmo tempo é três? Porque são três seres distintos, unidos no mesmo propósito, na mesma raiz, na mesma essência. Entendeu? É igual nós como Jesus fala que nós somos um com ele, então. E nós não somos muito?
Quando você fala assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se juntará a sua mulher e serão dois, uma só carne. Então, mas você é um só? Você e a sua mulher é um só? Não, é dois. Mas unido no mesmo propósito se torna um. Na mesma essência. É união de almas. Entende? É isso. Vamos lá. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas Eu aquele sou que me enviou é verdadeiro. Deus E encarnado, o que dele tem filho. ouvido, isso fala ao mundo. Filho Quando do levantardes Criador. o Filho do Homem, Filho então de Yah. conhecereis quem eu sou. Filho. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes Como na que ele minha pode palavra, ser pai dele mesmo? verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Adoro essa E a frase. verdade vos libertará. Se Somos verdadeiramente permanecer na sua palavra lá, ó. Verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecer na sua palavra e praticar. Quem dizia da palavra já não é filho de Deus. Das duas, uma. Ou foi filho ilegítimo, como a palavra diz, ou é um apóstata. Não era convertido de verdade, não era filho de Deus de verdade. Era criatura, porque criatura todos nós somos. Porque o Yahweh nos criou, o Criador nos criou. Mas quando o pecado entrou, a gente perdeu a filiação. Então, para a gente ganhar a filiação, a gente tem que crer na obra de Yeshua, Cristo, que ele fez por nós na cruz. Aí ele dá o poder de nos tornarmos de novo filho do Criador, por meio da fé na obra de Cristo, de Yeshua, de Jesus, certo? Aí sim, nós passamos a ser filhos verdadeiros. Agora, aquele que dizia nunca foi filho verdadeiro. Ele estava no meio, mas foi participante, mas foi só um religioso, ou um apóstata. Um apóstata. Nunca foi convertido. Porque quem é convertido verdadeiramente não escapa da mão do Pai. O próprio Cristo falou, aquele que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém arrebata da mão do Pai. Porque o Pai é maior do que tudo. Entendeu? Ninguém, nem você mesmo, nem ninguém tira você mais da mão do Pai. Deus pode te tirar da terra pela morte. Por quê? Porque às vezes, vou supor que se você é o verdadeiro convertido, mas é possível o verdadeiro convertido ainda dar mau testemunho? É. Porque na Bíblia relata que o Davi não era segundo o coração de Deus e não pecou gravemente, não agiu com a consequência. Lá no Novo Testamento, Paulo não falou que tinha um que se deitou com a madrasta e fez lá. Eu não sei esse, mas teve um que pecou, que Paulo falou que entregou a Satanás, que Deus pediu para Paulo entregar a carne a Satanás para destruição da carne, para ele morrer, né? Para Satanás matar o corpo, para a alma ser salva. Por quê? Porque aquela pessoa deu mau testemunho. Dependendo do mau testemunho, se for muito grave, que a gente der, Deus tira a gente da terra para não dar mau testemunho, mau exemplo para os outros irmãos, para eles não pecarem, entendeu? Mas ele está salvo. Agora, tem que ver se a pessoa realmente é o convertido, porque às vezes ele mudou de vida, mas escorregou no pecado por fraqueza da carne lá, deu mau testemunho e de repente esse pecado foi muito grave, ele não é habituado a pecar, mas de repente escorregou e pecou num grave lá, igual Davi. Aí Deus achou por bem tirar ele da terra para ele não cometer mais pecado e não levar outros cristãos a pecar também. Acontece isso às vezes também. Agora, às vezes o seu pecado não é tão grave, Deus permanece aí, te restaura, você vai se arrepende, porque Deus ainda vai te usar para os propósitos dele na terra. Entendeu? Enquanto a gente tiver propósito, Deus não deixa a gente partir desse mundo, mesmo que a gente tenha uma doença, ou Deus cura, ou ele faz você viver com a doença e a doença te matar. Não sei, cara. Eu acredito muito no milagre de Deus. Eu acredito no sobrenatural. Tem gente que não acredita, acredita só no que vê. Igual Tomé. Cristo falou, bem-aventurado aqueles que crêem sem ver. Não, vamos lá. Não. E nunca servimos a ninguém.
Como dizes tu, sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis Ó, filhos presta de atenção, Abraão, o que Cristo vai falar. Hein? faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Não sou eu que Vi falo, um ó. homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Evangelho de João. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não sois da Por minha não ovelha. poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Olha aí, ó. Yeshua Ele foi falou. homicida Vós tem por pai o da diabo. minha linguagem, Vamos repetir. por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Olha aí, não fui eu que falei. Ele Outro foi dia eu homicida falei, desde o fui princípio. julgado. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala Mas do porque que ele vos é digo a próprio. verdade, Que é o não pai da credes. mentira. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, Guardar a minha palavra. nunca verá a morte. Olha aí. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste, Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, Eu sou. eu sou. Ele sempre existiu. Aí eles falaram em outra versão. Não tem nem 30 anos e viste Abraão, porque ele existiu. Ele aqui na Terra ele tem 30 anos, mas ele nunca foi criado. Ele sempre existiu, porque é o filho do Criador, é a palavra, é o verbo que se fez carne. Entendeu? Então, não adianta ser descendência da linhagem de Abraão, porque a descendência da linhagem de Abraão no Novo Testamento, na Nova Aliança, são descendentes, filhos de Abraão no espírito, não na carne. Porque tem a Israel, que é a Israel terrena, e tem a Israel espiritual. A espiritual é da Nova Aliança. Se você estudar Gálatas lá, a carta de Paulo aos Gálatas, ele explica isso daí, né? O filho da escrava e o filho da livre. Entendeu? A filha da livre foi por promessa, a da escrava nasceu por vontade humana. Entendeu? E nós somos filhos da livre, não da escrava. Lançai fora, pois, a escrava, que não herdará com o filho da livre, diz lá Paulo na carta de Gálatas. Entendeu? Então, não adianta você ser da linhagem de Abraão, fisicamente ou na carne, e não ser no espírito. Porque os verdadeiros filhos de Abraão são filhos no espírito. Porque os filhos de Abraão hoje não são só os judeus, são todos os gentios convertidos a Cristo. Entendeu? Porque falou para Deus, falou o Yahweh a Abraão, o Criador Abraão. Bendito todo aquele que te abençoar, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. Sereis pais de muitas nações. Entendeu? Então, olha, pais espirituais. Então não é só pai de Israel, que nem eles falaram lá, porque eles são judeus, né? Sou descendência de Abraão. E daí? Mas você não faz as obras de Abraão, então não credes no filho do homem. Entendeu? Vamos lá. Acabou? Acabou, irmãos. Vamos lá. Muito obrigado. Deus abençoe. Ó, trouxe 3 vídeos desse aí. Eu vou fazer mais, mas hoje não. Hoje eu vou fazer agora outros vídeos, né? Agradeço por acompanhar o canal. Deus abençoe a todos. Ilumine a mente de todos. Dê sabedoria. Desarregue dos enganos. Eu oro muito por vocês. Que vocês abram os olhos espirituais. Não só vocês aí, os seguidores do canal, né? Como qualquer pessoa. Eu oro por meus inimigos se converter. Para os governantes deixar de ser corrupto. Lógico que não adianta. Porque Deus, ele escuta a oração. Mas ele só pode operar onde tem fé. Entendeu? Então, mesmo que eu ore, pode ser que pessoas não se convertam. Porque Deus deu o arbítrio para ela. Né? Ele não deu total arbítrio, mas ele deu um certo arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Então, se a pessoa não abre o coração, não adianta a gente orar. O nosso papel é orar, a gente tem que orar, porque as pessoas se convertam. Mas pode ser que elas se convertam, pode ser que não.
Porque não adianta, se a pessoa não quer, a oração ela se torna inválida. Porque como tem o hábito dela escolher, se ela quer se converter ou não, se ela amolece o coração para Deus ou endurece, é a opção da pessoa, né? A gente ora porque é nossa obrigação como cristão orar, até pelos inimigos, mas não para os inimigos ficar bem, acontecer coisa boa com ele, não. Orar para que os inimigos encontrem e acham, se converta do seu mau caminho, se entregue a vida a Cristo e mude sua vida. Entendeu? Não para poder, não, abençoe o inimigo, não, abençoe aquele que faz maldade. Não, você não pode orar para abençoar eles. Você pode orar para abençoar com a conversão, mas não, não, que tudo dê certo na vida do inimigo, não, dos malvados, não é isso assim que ora. E alimentar quem te pede de comer, mesmo que é seu inimigo, dele de beber, né? É assim que manda o Pai Celeste, né? Aí você só pode fazer isso guiado pelo Espírito. Sem o Espírito, você não consegue, tá bom? Então esse foi o vídeo, compartilhe para chegar a conhecimento, peço compartilhamento, né? Muitos compartilham tanta coisa que não presta, mas as coisas boas, infelizmente, a pessoa tem medo de compartilhar, do que os outros vão pensar, de perder a amizade, né? Mais bem-aventurado é buscar o reino do céu e a vontade do Pai do que a vontade dos homens. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim, né? Então, elas têm medo de a pessoa se afastar. O que não pode afastar de você é o Criador, né? Eu já falei para a pessoa em outros vídeos assim, o reino do céu é em primeiro lugar. O próprio Yeshua falou, negue-se você mesmo e me siga. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Tomar a sua cruz, negar você mesmo é negar as suas vontades para fazer do Criador. Lógico que vai ter um momento que a gente vai falhar, vai errar, irmãos e irmãs, porque nós habitamos num corpo ainda carnal, mesmo tendo o Espírito Santo, o que é convertido, eu digo, né? Então, mesmo assim, o Abraão errou, todos os profetas também erraram, os apóstolos erraram, o único que não errou foi Yeshua, foi Cristo, né? Que não tinha pecado. De resto, todos falharam. Mas eles eram convertidos. O fato de ser convertido não quer dizer que você é impecável e não erra. É que você não é mais dominado pelo pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do sistema mundano. Entendeu? Você não vive mais para agradar os homens dessa terra e para agradar esse sistema. Você vive para agradar o Criador. Então, como eu vinha falando, você faz mais a vontade do Criador do que a sua. Você mortifica a sua vontade para agradar a Deus. Não quer dizer que você nunca erra ou nunca tropeça. Mas na maior parte das suas ações vai ser mediante o Espírito. Fazer a vontade do Pai. E carregar a cruz quer dizer que você vai passar, você vai colher as bênçãos, tanto do reino celestial quando a gente partir, tanto as bênçãos espirituais aqui na terra, e algumas bênçãos terrenas, mas também você vai passar as aflições de Cristo, vai padecer perseguição. Todos quantos querem viver piedosamente, diz carta a Timóteo, padecerá perseguição, calúnia, injustiça, traição. Até o mestre foi traído por Judas. Quem dirá nós? Nós somos melhores que o mestre? Não, o mestre é o filho do homem e foi traído, ainda mais nós. Dói ser traído, dói ser injustiçado, dói ser caluniado, dói ser enganado, dói ser desprezado, dói ser ignorado, dói, mas a glória, essas coisas não se comparam com a glória que a gente vai receber. Para eles é indício de perdição, esses que fazem isso. Quando uma pessoa te despreza, te calunia, te injustiça, te persegue, sendo você um genuíno filho do Criador, andando nos caminhos do Criador, a pessoa está se autocondenando a ela mesma e ela não percebe. Entendeu? Não que a gente fique feliz por isso. Pelo contrário, a gente tem que ficar triste. Mas a gente, por outro lado, fica feliz porque quanto mais a pessoa nos ataca, mais a glória de Deus resplandece em nós. Pedro fala isso na carta de Pedro. Fala, e Tiago também. Irmãos, tende grande alegria por passar por várias provações. Porque a prova da vossa fé produz perseverança, paciência e te produz uma glória maior. Pedro fala, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Se você tiver em Cristo, pedir força a Ele, for dependente totalmente do Criador, totalmente de Yeshua, Ele te capacita a suportar.
e ele dá paga aqueles que te atribulas, entendeu? Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher, de mal ou de ruim, cedo ou tarde, ou aqui ou na próxima vida. Se ele não colher aqui, o castigo da perdição eterna vai ser muito maior para ele, porque ele não pagou aqui. Então lá o castigo divino vai ser maior. Porque aqui o Deus é longânimo. Enquanto não chegar, a porta da graça não se fechar, que já está para se fechar daqui o tempo que os sinais está tudo aí, e Yeshua está para voltar, então aí é o dia do julgamento, aí acabou. Aí não tem mais, porque a paciência de Deus também se esgota, tá? Para muito que não sabe. Ele tem muito mais paciência do que qualquer ser humano juntos. Mas isso não quer dizer que a paciência dele uma hora ele não vai ter que julgar. Entendeu? Então, às vezes a gente vai passar por sofrimento, mas a gente tem que pôr na mente que todas essas perseguições, todas essas injúrias, todas as calúnias, tudo é a perseguição, a glória de Deus resplandece em nós. Tá bom, meus irmãos? Se inscreva no canal, badalhe o sininho de todas, compartilhe o vídeo e deixa o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui, amo todos vocês de Cristo.